Tá aí na adolescência. Se a gente vê, Bom, assim, também tem outros, né, assim. A adolescência, eu costumo brincar que a adolescência normal já não é normal, né? Já. Ela é anormal. Então, a adolescência vem de dolo, né? de sofrimento. Então, a adolescência normal já não é muito fácil. No paciente com TEA, isso é um pouco mais complexo, porque nessa fase começa a ter uma exigência maior para as habilidades sociais, né? Então as relações ficam mais complexas, começam a ficar mais complexas. E aí o paciente começa a entender cada vez menos o que está acontecendo. Né? Se ele tem a dificuldade de fazer essa leitura das pistas sociais dos pais, quando é um adulto que dá as pistas adequadas, quando é com outro adolescente que não dá a pista adequada, porque também está passando por adolescência, isso fica muito mais complexo. Então, acho que de cara é um primeiro sintoma que aparece, assim, começa a haver mais conflitos, né? Entre os amigos, entre os colegas, vamos dizer assim, né? Deixa eu interromper rapidinho. Claro. Que eu acho importante, a gente estava falando de nível de suporte, eu lembrei, no nível 1, por exemplo, às vezes passa mais despercebido, hein, para diagnosticar. Então, assim, aí quando chega na adolescência, aí você falou, aumenta a necessidade de ter mais habilidades sociais, mais refinadas. Mais refinadas. Isso. Aí, às vezes, começa nessa fase, às vezes um bullying, isolamento, que talvez você fala. Aí tem chance dos pais estar procurando, agora, né? Porque antes passava também, batido, mas hoje, às vezes, tem acontecido, não sei se na sua prática, mas comigo tem acontecido de pais me procurarem, menino com 12, 13, e começar a suspeitar de autismo agora, 12, 13, 14 anos. Porque começa a ser mais demandado socialmente, né? Às vezes ela é aquela criança que é um nível 1 de suporte e fica naquele limite ali, né? Talvez o que antes a gente chamava de Asperger, né? Assim, que era... Você vê que tem algumas coisas diferentes, mas que ela vai fazendo um masking ali, que é uma coisa que eles fazem muito, né? Que é simular comportamentos que eles observam, mas sem entender muito bem o que é aquele comportamento, né? Faz uma simulação para se passar por igual, mas sem entender muito o que está acontecendo e sofrendo. É porque é importante você ter falado isso, porque em alguns casos, mesmo no mais velho, que começa a fazer masking, e aí pode ter uma dificuldade em relação à crise de identidade também. Sim. Eles estão fazendo um papel, né, assim, se comportando de uma forma não autêntica, tipo, não entende, ou né, assim, copiando muito, imitando muito, mas não necessariamente, né? E aí, às vezes, tem dificuldade em relação a isso. Isso é uma coisa que dificulta muito o diagnóstico, né, Roberto? Masking. Porque às vezes a pessoa passa um bom tempo, uma boa parte da vida fazendo isso, sofrendo, sem conseguir verbalizar o que está acontecendo, porque muitas vezes também não entende o que está acontecendo. Né, tem essa dificuldade de entendimento, até que você começa a entrar um pouco mais, assim, acha uma abertura e começa a entender, e aí a coisa se revela, né? Isso é muito comum na adolescência, aparecer os sintomas na adolescência, mas não é que o autismo começou na adolescência. Ele já começou lá atrás. E não começou. Nunca começou.